Fala moçada do curso de matemática, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, aluno do ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui, ou quiser fazer sugestões sobre temas que gostaria de ver por aqui divulgado, deixe seu recado que retorno sempre que possível. Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal e também aí de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje um assunto extremamente importante, um dos que mais cai no vestibular e que normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade nele, que é a matemática financeira. Eu vou dividir a matemática financeira provavelmente em 2 ou 3 aulas. A aula de hoje eu vou fazer porcentagens simples, ou seja, a maneira mais simplória de trabalhar com a porcentagem. É um assunto extenso, tem vários temas a serem discutidos. Um deles eu vou postar no futuro, aula sobre juro simples e juro composto, que também é um assunto que cai bastante. Moçada, como é que começa a matemática financeira? Tome muito cuidado. Muita gente tem a mania de achar que regra de 3 simples resolve tudo da matemática financeira, o que não é uma verdade. A coisa não funciona bem assim. Admito que alguns exercícios saem por regra de 3 simples. Eu vou tentar te dar uma técnica que será infalível, seja nas situações mais simples, seja nas situações mais complexas. Vamos a ela. Primeiro nós temos o símbolo da porcentagem, que é o chamado porcento. Então esse símbolo, ele é um porcento, vamos por assim dizer. Qual o significado dele? O que o próprio nome fala, ou seja, ele é 1 sobre 100. Porcento é 1 sobre 100. 1 sobre 100 de quê? De alguma coisa. Isso é fato. Antes da gente começar a fazer os primeiros exemplos, porque essa aula ela vai ter praticamente muito pouca teoria e mais resolução de exercícios. Não se esqueça, lá da nossa aula de matemática básica, que 1 sobre 100 é 0,01 alguma coisa. Vamos aos primeiros exemplos. Se eu falar para você assim, 8%, repare que isso é 8 sobre 100. Que se você dividir, vira 0,08. Se eu tenho 13%, já vou direto, 13 sobre 100. Ou seja, 0,13. Vamos começar a economizar caminho. Se você tem 120%, divide por 100, o que é isso? 1,2. E assim por diante. Detalhe, nos exercícios, eu vou sempre trabalhar com uma referência que é o seguinte, o famoso X. Quando eu não sei um número na matemática, lembrando mais uma vez, pensei num número, que número é esse? X. Então, se eu falar para você X%, isso é X sobre 100, como foi aqui. E se você dividir, isso é 1 sobre 100 de X, que vai ficar 0,01X. Isso é importante. Vamos aos primeiros exemplos sobre valores em cima de porcentagem. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, 30% de 100. Você pode escrever isso assim, ó. 0,3 vezes 100. Que 0, mata um 0. 3 vezes 10, 30. Isso resulta em 30. Então, 30% de 100 é 30. É como se você tivesse o seguinte, você tem lá uma calça, uma blusa numa loja que você vai comprar, o preço é 100. Aí você chega para o vendedor e fala assim, olha, me dá um desconto. Ele fala assim, te dou 30%. 30% de 100 é 30, ou seja, ele vai te dar um desconto de R$30. Preste atenção na pergunta, porque quando eu falo para você assim, eu tenho uma peça que custa 100 e eu te dou um desconto de 30%, o desconto que eu vou te dar é 30. O quanto você vai pagar é 100 menos 30, que é 70. Então você tem que ter cuidado no exercício, daqui a pouco você vai ver isso. O que ele quer?
Ele quer o desconto ou ele quer aquilo que você vai pagar? Então, isso é importante também. Vamos a mais exemplos. Vamos supor que você tem 20% de 300. Pela lógica, o que seria isso? 0,2 de 300. 0, com 0 à direita mata, matemática básica, 2 vezes 30, 60. Ou seja, o que é 20% de 300? 60. Outro exemplo. Vamos supor que você tem 8% de 240. O que você faz? 0,08 vezes 240. Duas casas à esquerda, uma casa, a vírgula está aqui à direita, puxa duas casas para cá, matou isso daqui. O que vira isso? Vira 8 vezes 2,4. 8 vezes 4, 32, vão 3, 2, 8, 16, 1, 19, uma casa depois da vírgula, isso dá 19,2. Ou seja, 8% de 240 é 19,2. Se você tinha, por exemplo, alguma peça, algum produto que custava R$240 e você obteve um desconto de 8%, você obteve R$19,20 de desconto. Ou seja, você vai pagar 240 menos 19,20. Vamos a mais um exemplo. O que seria, por exemplo, 130% de 1.500? Beleza? O que seria isso? 130% seria 1,3 vezes 1.500. Se você multiplicar isso daqui, mata uma casa com essa vírgula, fica 13 vezes 150. 10 vezes 150, 1.500. 3 vezes 150, 450. 1.500 com 450, 1.950. Esse é o resultado. Matemática básica. Ó, o que eu fiz? 13 é 10 mais 3. Então eu fiz 10 vezes 150, 1.500. Guardei 3 vezes 150, 450. 1.500 com 450, 1.950. Moçada, então, no seu dia a dia, repare que se você quiser fazer contas simples de porcentagem, essa é uma regra bastante interessante e útil. Pode fazer que funciona. Muito bem, vamos começar a apertar nos exemplos. Olha só, vamos supor que você tem o seguinte. Como eu disse agora há pouco, se você tem x%, você vai sempre pensar em 0,0x de alguma coisa, que é x sobre 100 de alguma coisa. Então, um exemplo simples. Olha só, a seguinte situação, problema. Dois aumentos sucessivos de 8% e 12% corresponde a um aumento de, ou seja, de quanto seria esses dois aumentos? Muita gente pensa assim, 8% e 12% foi de 20%. Não. Você não pode se esquecer que o primeiro aumento de 8%, ele foi agregado ao valor, não sabemos quanto, isso não importa, e que depois você jogou mais 12%, não em cima do valor inicial, mas do novo valor. Isso significa que o aumento real da coisa não é simplesmente essa soma simples de 8 com 12. Observe, você vai sempre começar esse tipo de exercício por um ponto de partida, que é o famoso x da matemática. Então vamos pensar assim, eu tenho um produto que custa x. Aí eu faço o primeiro aumento nesse cara. Primeiro aumento foi um aumento de 8%. Então, se ele era x, ele não mais vai ser x. Ele vai passar a ser x1, e esse x1 vai ser o que era x, mais, porque é um aumento, 0,08x. Ou seja, eu estou jogando 8% em cima de x. Moçada, se você somar x mais 0,08x, isso dá 1,08x. Então a mercadoria passa a valer isso aqui depois do primeiro aumento. Vamos ao segundo aumento, 12%. Os 12% agora não vai mais entrar em cima de x, vai entrar em cima do valor acumulado, x1. Ou seja, o novo valor vai ser x2, que vai ser o que era antes x1. Evite colocar o começo nessa próxima linha. Trabalha com o anterior. Ou seja, vai ser x1
mais 12%, que é 0,12x1. Isso aqui dá o quê? Dá 1,12x1. Se você quer saber, nesse novo valor final, qual foi o aumento em relação ao valor inicial, que é o que o exercício pede, então aí sim você vai colocar esse valor final, x2, em função do x. Isso é fácil de ser feito porque o x2 está em função do x1 e o x1 vale 1,08x. Isso significa que o x2 ele vai ser 1,12x1, que é 1,08x. Ou seja, para você ter o valor real agora do produto em relação ao início, você vai multiplicar 1,12 vezes 1,08. Isso dá 1,2096x. E agora, moçada, para você verificar qual foi o aumento real em cima do valor inicial, é só você pegar aquilo que passa de 1. Repare que aquilo que passa de 1 é 0,2096. Passa isso para a porcentagem. Isso dá 20,96%. Então, moçada, significa dizer que dois aumentos sucessivos de 8% e 12% equivale a um aumento real de 20,96%. É assim que você vai fazer as contas. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor o seguinte. Aqui você já pode começar a pensar na equação do comerciante. Todo comerciante, ele normalmente compra um produto do fabricante e ele vai agregar, evidentemente, uma porcentagem que seria o seu lucro. É muito comum o comerciante fazer o quê? Ele coloca um valor, uma porcentagem que ele tem interesse, que vai dar lucro para ele, mas ele muitas vezes pensa também em agradar ao cliente que chega e pede um desconto. Então, muitas vezes ele já coloca uma margem um pouco acima para poder ter a opção de dar esse desconto para o cliente e agradar. Por exemplo, vamos supor que um comerciante comprou um produto por um custo C. Repare que eu não estou mais usando um X. Poderia? Claro que sim, sem nenhum problema. Você tem que ter essa liberdade de escolher a incógnita, o nome que você vai trabalhar, isso aí é pouco relevante. Vamos supor que esse comerciante ele almeja 80% na venda desse produto. Ou seja, ele vai anunciar 80% acima do que ele pagou. Então ele vai vender um C mais 0,8C. Ou seja, o que custou mais 80% do custo. Por exemplo, se o custo foi 100 mais 0,8 de 100, 80. Ele vai anunciar por 180. Um exemplo. Isso quer dizer que ele está anunciando isso, ele vai colocar na vitrine por 1,8 do custo. Se o custo foi 100, como eu te disse, isso dá 180. Na hora da venda, ele deu um desconto de 10%. E aí, ele não vai mais vender por V. Ele vai ter um valor V1, que vai ser o V menos 0,1 de V. Ou seja, está dando 10% em cima desse cara. Isso significa que ele vai vender esse produto por V menos 0,1. V, não se esqueça que aqui é 1. 1 menos 0,1, 0,9V. Aí você vem aqui e faz o seguinte. O V é 1,8C. Põe ele aqui. Logo, V1 é 0,9 vezes 1,8 de C. Multiplica, isso vai dar V1 igual 8 vezes 9, 72, vão 7, 9 vezes 1, 9, 7, 16. Duas casas. Ou seja, 1,62C. Moçada, quanto passou de 1? Passou 0,62. Isso significa que o comerciante lucrou 62% em cima do produto. Começou o show da matemática básica. Repare, essa aula é uma aula bem simplória para você começar a desenvolver esse lance do X, do C. Fique à vontade quanto a isso. Beleza? Moçada, esse exemplo anterior nos permite já a construção de uma primeira equação, que é chamada equação do comerciante. Eu posso tê-la em outras versões, veremos em exemplos mais para frente. Mas eu diria para você o seguinte: todo comerciante
ele tem um produto que custa C. Ele compra do fabricante e esse custo é C. Ele tem um interesse de venda, que é o que eu chamo de V, ou seja, a venda que ele vai anunciar lá na vitrine. E ele almeja, claro, lucro. Vamos chamar aqui L de lucro. E normalmente o que ele almeja de lucro é uma taxa em cima do custo. Essa taxa ela é dada em porcentagem. Por exemplo, se você pegar essa equação que eu fiz, esse exemplo, você poderia montar uma equação assim, olha, a venda vai ser o custo mais I do custo. Repare, a venda é o custo mais a taxa que eu joguei 80% em cima do custo. Então essa daqui é uma equação muito interessante para o mundo da matemática financeira. Você vai ver que nós vamos utilizá-la de várias maneiras. Inclusive aqui, você poderia dizer o seguinte, esse I vezes C, ele é o lucro almejado. Então, de tal forma que no final a equação fica custo mais o lucro. Por exemplo, no caso da mercadoria aqui, no exemplo que eu citei, custou 100. 100 de custo. O lucro almejado foi 0,8 do custo. 0,8 de 100, o lucro foi almejado em 80. Claro que depois ele deu um desconto e ficou menor, mas o que ele visou foi 80. Ok? Então essa é uma equação importante. O lucro é I do custo. Muito bem. Essa primeira parte, essa primeira aula de matemática financeira, eu diria para você que é bem mais interessante fazer vários exemplos e resolver exercícios, porque não tem, digamos assim, muita teoria para se aplicar. O que você precisa é aprender a usar o símbolo da porcentagem a seu favor. Então, eu vou resolver alguns exercícios que está na apostila de matemática, na minha apostilinha mágica. Lembrando que o link da apostila está aí na descrição. Dê uma olhadinha lá para você ver os exemplos que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui também para você a foto na lousa. Mas dê uma olhada na apostila e resolva mais exercícios. O primeiro exercício está na página 49 e ele fala o seguinte. Dos membros de uma população, 20% usam óculos e 40% dos que usam óculos são míopes. Então a porcentagem de míopes em relação à população inteira é... Repare que ele começa a brincar porcentagem em cima de porcentagem. Então vamos de novo. Dos membros de uma população. Quem é a população? Não sei. X. Aí ele fala o seguinte. 20% usam óculos. Então o que eu já faço? Eu venho aqui e faço o seguinte. 0,2x usam óculos. Se você quiser, nós temos 0,8x que não usam óculos. 40% dos que usam óculos são míopes. Então, atenção, 40% desses caras que usam óculos são míopes. Então, eu tenho 0,4, 40% de 0,2x que usam óculos, esses caras são míopes. Se você multiplicar isso aqui, isso vai dar 0,4 vezes 0,2, 0,08x. Essa é a população de míopes, ou seja, pessoas que usam óculos e que são míopes, 0,08x. Muito bem, aí ele fala o seguinte, então a porcentagem de míopes em relação à população inteira é, eu quero a porcentagem de míopes em relação à população inteira. Repare, essa porcentagem é 0,08x, isso equivale a 0,08% dessas pessoas são míopes. Resposta do exercício, letra B de bola. Vamos ao exercício número 3 da mesma página. Repare que ele fala o seguinte. Se João emagrecesse 10 kg, ele passaria a ter 75% do seu peso atual. Então, seu peso atual é... Organize o exercício. Pessoal, matemática requer... Muitas vezes, figuras requer uma bela organização. Se você deixar, o exercício te domina. Então, faça o seguinte. Repare, se João emagrecesse 10 kg, então significa dizer que João tem um peso. Quanto é o peso de João? Não sei. X. Quer dizer, saber eu sei, é X. Se ele emagrecesse 10 kg, se ele emagrecer, ele vai passar a pesar X menos 10. Pesar, na verdade, não, né? Massa. Estamos falando aqui também de física. Peso é outra coisa. Então, ele passaria a ter uma massa que é x menos 10.
Essa nova massa, ela passaria a ser 75% do peso atual. Qual é o peso atual dele? X. Essa nova massa, x menos 10, equivale igual na matemática a 75% do que ele pesa atualmente. 75% 0,75x. Montei a equação. Então, o seu peso atual ele quer saber o x. O que você faz? Simplesmente resolve essa equação. Passa 0,75x para cá, fica x menos 0,75x igual menos 10 vai para lá 10. X menos 0,75x, não se esqueça que aqui é 1. Fica 0,25x igual a 10. 0,25 é 1/4 de x, que é igual a 10. X igual a 40 kg. Essa é a massa inicial do João. Resposta do exercício, letra E. Bela questão. Porcentagem começou a caminhar na sua vida. Mais um exercício da apostila, ainda na mesma página, exercício 4. Se o comprimento de um retângulo for aumentado em 10% e a largura em 40%, qual o aumento da área do retângulo? Figura. Não tem a menor dúvida. Nós temos um retângulo. Quais são as dimensões? O retângulo é um quadrilátero notável, um dos. Temos 5 quadriláteros notáveis, certo? Moçada, eu não tenho as dimensões x e y. Pronto, já tenho. O que é a área de um retângulo? Produto dos lados, ou seja, x vezes y. Aí ele fala o seguinte: o lado do retângulo aumentou, a largura, no caso, o lado de baixo, aumentou 10%. Então, moçada, se era x, aumentou 10%, vai aumentar mais 0,1x. Então, esse retângulo passa a ter, nesse lado, 0,1x mais x, ou seja, 1,1x. A largura, que era y, aumentou 40%. Então, isso aqui aumenta 0,4y, 40% de y. Então, a nova largura é 0,4y mais y, que é 1,4y. Daqui eu tiro que a nova área 2 do retângulo é 1,1x vezes 1,4y. Daqui eu tiro que a área 2 vai ser igual a 1,1 vezes 1,4. Isso dá 1,54xy. Moçada, mas o que é xy? Repare, xy é a área inicial A. Então, a área 2 do nosso retângulo passa a ser 1,54A. Moçada, quanto está passando de 1 aqui? 0,54. Logo, a área do nosso retângulo aumentou 54%. Simples assim. Resposta, letra B. Bela questão. Vamos agora ao exercício 7 da página 50. Moçada, comece a reparar uma coisa. Questões de vestibulares. Vou fazer mais 2. 7 do Mackenzie. Olha o que ele fala. Um endocrinologista constatou que 60% de seus pacientes são mulheres. Das mulheres, 30% apresentam massa corporal acima da normal. E dos homens, 50%. A porcentagem de pacientes obesos é... Detalhe importante. Aquilo que eu disse no início da aula. Muitas vezes o aluno vai querer jogar tipo uma regrinha de 3, ou tipo... Muita gente faz isso. Eu vou computar como se fosse 100, e aí eu faço os cálculos em cima de 100. Como eu disse, admito que em alguns casos dá certo. Vocês vão ver na apostila, se você treinar, que não é todo exemplo que vai funcionar. Olha só. De novo, o cara, ele tem 60% dos pacientes mulheres. Então, total de pacientes do cara, X. 0,6x são mulheres. Beleza. Logo, 0,4x são homens. Sempre abrindo assim, função de x. Você vai ser feliz. Das mulheres, 30% apresentam massa corporal acima do normal. 30% das mulheres, ou seja, 0,3 de 0,6x
0,3 vezes 0,6 dá 0,18x são mulheres com massa corporal acima do normal. E dos homens, 50%. Total de homens, 0,4x. 50% disso são homens com massa corporal acima do normal. Então, 0,4 vezes 0,5x, 50%, que é igual a 0,4 vezes 0,5, isso dá 0,20x, são homens com massa corporal acima do peso. E aí pergunta o seguinte, a porcentagem de pacientes obesos é, obesos, esse cara com esse cara, somos dois, 0,38x. 0,20 com 0,18, 0,38. 0,38x, ou seja, 0,38 da quantidade de pacientes total, ou seja, 38% são pacientes obesos. Resposta, letra D de dado. Belíssima questão. Moçada, da mesma página, exercício 8 da FUVEST. FUVEST, olha só. Uma fazenda se estende por 2 municípios, A e B. A parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. Moçada, eu já vou começar fazendo o seguinte. Eu disse agora há pouco que muitas vezes uma figura te ajuda. Então, o que acontece? Eu tenho uma fazenda e ela se estende por 2 municípios. Eu tenho nada. Não tenho fazenda nenhuma. Mas, tudo bem. Vamos lá. 2 municípios A e B. Então, você fala o seguinte. Imagina o município A. Imagina o município B. Agora, imagine aqui o seguinte. A fazenda, ela tem uma parte no município A e uma parte no município B. Essa é a fazenda do cara. Beleza? Vamos começar a colocar os dados. A parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. A parte que está em A ocupa 8% do município A. Então você vem aqui e faz isso, olha. 0,08A. Considerando que A é a área da fazenda, do município A, perdão. A parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse município. A parte que está em B, 1%, 0,01 de B. Moçada, não tenha receio de criar incógnitas, não deixe isso te assustar. Mantenha a calma, mantenha o equilíbrio e confie no que você está fazendo. Muito bem. Sabendo que a área do município B é 10 vezes a área do município A, ou seja, B é 10 vezes A. Maravilha. A razão entre a parte da fazenda que está em A, e a área total da fazenda é igual a área total da fazenda. Razão, moçada, significa divisão. Então é o seguinte, eu quero a razão, divisão, da parte da fazenda que está em A, que é 0,08A, dividido pela área total da fazenda. O que é a área total da fazenda? 0,08A mais 0,01B. Nada demais. Só que tem um problema, fiquei com A, B. Repare que B é 10 vezes A, põe no lugar. Ou seja, a razão que você quer é 0,08A dividido por 0,08A mais 0,01 vezes B, que é 10 vezes A. Isso pode ser somado, multiplicado e somado. Fica 0,08A dividido por... Repare que 0,01 vezes 10 é 0,1. 0,1 com 0,08 é 0,18. Faz a continha aí bonitinho para você ver. Moçada, A com A tomou Doril, sumiu. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Vírgula com vírgula sumiu também, deu Doril para ela também. 0 com 0 não vale nada. Daqui sobrou o quê? 8 sobre 18. Simplifica. Não está na forma irredutível, matemática básica. Divide por 2, 4. Divide por 2, 9. Essa é a razão solicitada pela FUVEST. 4/9, resposta letra C. Moçada, seguinte. Essa aula é uma aula, como eu disse, de porcentagem simples. A apostila tem uma
quantidade razoável de exercícios. Essa matéria requer muito treino. Pegue os exercícios e procure, a partir de agora, trabalhar sempre com essa situação, criando os valores e vai desenvolvendo o seu raciocínio. Isso requer treino, isso requer muita prática. Lema do prof. Taldo Carlos: quanto mais você pratica, melhor você fica. Essa é a primeira aula de matemática financeira, teremos outras em breve. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link da apostila está aí na descrição, ajude a divulgar o canal. Fui, abraços.